Se você advoga no previdenciário, você já sentiu. O jogo mudou. Não é só lei e tese, é fluxo, sistema, plataforma, exigência automática, fila, prova digital e a sensação de que, se você não estiver organizado, você perde tempo e às vezes perde o caso, antes mesmo de discutir o mérito. Hoje a gente vai falar de um tema que mexe com o dia a dia real do escritório. Como gestão do INSS, a digitalização e a automação estão mudando o trabalho do advogado. E mais, o mais importante, o que a gente pode aprender com isso para melhorar a nossa operação, automatizar rotinas e ganhar previsibilidade sem perder qualidade. Por isso, eu trouxe um convidado que transita bem entre técnica e gestão, o Dr. Marcos Apsaf. Bom dia, doutor. Tudo bem? Dia, muito bom dia, doutora Ana Paula. Tudo bem com a senhora? Tudo certo. Muito feliz de estar aqui. Eu obrigado. Também, uma satisfação lhe receber. Muito bom receber uma pessoa com todo esse conhecimento de inteligência artificial para nos mostrar o que devemos fazer para evoluir. Assim seja. Tomara que dê tudo bem aqui. Com certeza, doutor. Doutor, deixa eu lhe perguntar. Você, na advocacia tradicional, e hoje ensina IA, o que te fez virar essa chave? Bom, a virada de chave para a inteligência artificial foi que eu percebi que a gente tinha uma ferramenta ali que poderia ser muito positiva para o advogado, principalmente quando a gente fala em tarefas repetitivas. E eu percebi que a IA ela seria uma modificação em âmbito mundial. As pessoas podem não perceber hoje, mas nós vivemos numa guerra. Hoje existe uma guerra. Muito do que o Trump faz, muito do que a Rússia faz, são por causa de materiais terras raras que são utilizados em chips de computador onde roda a inteligência artificial. Rios, nos Estados Unidos já existem fluxos de água que já tem licença de empresas para exploração por 20 anos só para alimentar data center com energia. As pessoas não têm ideia de quão importante é a inteligência artificial hoje em todos os aspectos, até no aspecto bélico, de países entrarem em guerra por causa disso e por conta dos recursos necessários para se produzir energia elétrica e para se produzir os materiais, os insumos para rodar a inteligência artificial. Mas eu já estava percebendo isso há uns 2 anos atrás, quando começou a surgir o ChatGPT, e eu sempre fui um cara que eu sempre fui focado em automatização. Eu sempre gostei de buscar eficiência de sistema para fazer com que nós não nos ativássemos em tarefas, vamos dizer assim, burras, para a gente poder usar o melhor do nosso intelecto, da nossa razão, no processo. E a inteligência artificial, ela te permite isso, porque ela te tira algumas tarefas e te facilita com que você tenha foco no que é mais importante. Então, tu usa teu raciocínio no que de fato importa ali. Foi isso que me ativou. E eu não queria perder a onda que eu perdi. Eu tenho 56 anos e eu vi a internet surgir. Quando eu vi a internet surgir, eu falei assim, cara, isso aqui é um negócio que é louco, né? Só que eu não consegui pegar a internet. A onda da internet passou, eu não consegui criar um data center, não consegui criar um provedor de internet, não tive essa condição, não tive essa visão. E hoje, com mais de 50 anos e com um pouco de aprendizado, quando eu vi a inteligência artificial, eu falei, cara, essa onda eu não vou perder, eu vou cair para dentro, porque o advogado que não entrar nessa onda está perdido. A velha advocacia, se ela não perceber essa mudança, se ela não sair daquela caverna de Platão, ela está frita, cara. Tem advogado que está morto aí, nem sabe. E como nós, advogados, conseguiríamos aplicar isso dentro do nosso escritório e agilizar o nosso dia a dia dentro do escritório? Tá. Vamos fazer de um jeito que eu acho que é o mais fácil que tem. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma filmagem no escritório, eu puxei uma máquina de escrever, o rapaz que estava fazendo a filmagem, um rapaz novo, ele ficou impressionado com aquilo, não entendia como aquilo funcionava. Estou te mostrando assim um anacronismo da coisa. E às vezes se eu começar a te falar, olha, a gente tem que pegar e começar a pensar no escritório baseado na IA e não usar a IA como uma ferramenta de escritório, de repente fica muito longe da cabeça do advogado. E eu acho que o jeito mais fácil de trazer isso para perto da cabeça do advogado é: pensa no que você pode passar para um estagiário. O que você tem que fazer para passar alguma coisa para o estagiário? Você tem que ensinar o estagiário a fazer. Você tem que chegar para ele e falar assim, queridão,
Vou te ensinar a fazer procuração. A procuração é assim, o modelinho é esse, você tem que colocar esses dados assim, assim, assim. Depois você vai, imprime e salva o arquivo em tal pasta. Você ensina ele ponto a ponto o que ele deve fazer. Tira o estagiário da história e coloca a inteligência artificial. Fica muito mais fácil. Então, você tem que começar a pensar nas tarefas repetitivas do teu escritório, aquelas tarefas que você verifica que não tem tanto a razão implicada ali. Quando eu falo razão, eu digo decisão, estratégia, tomada de risco. Então, tudo que é decisão, estratégia, tomada de risco, isso é a tua razão que vai funcionar. Essa é a tua cereja do bolo. Então, deixa a cereja do bolo para o teu cérebro fazer. O restante, que vai te tomar tempo, coisa repetitiva, busca, coisa que um estagiário poderia fazer, delega para IA. E, doutor, muito advogado tem receio, tem medo da inteligência artificial. Tá? De como montar um prompt para fazer o pedido ali para... Muita gente não sabe nem o que é o prompt. Isso que eu ia falar, né? Tem gente que não sabe o que então, é prompt. Como é que eu peço para IA? É esse o receio do advogado. Muitos advogados, querendo ou não, eles têm esse receio e tem receio também de que risco a inteligência artificial pode trazer fazendo uso dela dentro do escritório. Sim. Né? Então, o que ela pode me trazer de errado e como eu posso elaborar essa pergunta para a inteligência artificial também. Então, são uma série de medos, né, que o advogado traz, porque tudo é muito novo. Né? A inteligência artificial é uma novidade. Eu enxergo até a inteligência artificial como uma nova evolução industrial. Sim. Né? E realmente é isso. Então, como o doutor orientaria esses advogados sobre exatamente esses medos todos que todo mundo que muita gente está passando agora por causa dessa mudança? Olha, o medo de fato tem que existir. Não um medo paralisante, um medo que te impeça de usar, mas um medo que faça você respeitar a ferramenta. Por exemplo, eu gosto de andar de moto. Eu não ando de moto há muito tempo, mas por mais que eu goste de andar de moto, eu tenho que respeitar aquela ferramenta, né? Porque a gravidade vai fazer ela cair. Se eu parar, ela cai. A inteligência artificial é a mesma coisa. Imagina um megafone. Você pode gritar um palavrão, como você pode declamar um poema. A inteligência artificial é esse megafone. Ela é um amplificador. Ele exponencializa a tua capacidade. Inclusive, ele pode exponencializar o teu erro. Você pode fazer um erro homérico com a inteligência artificial. Então, o que eu acredito que o profissional do direito tem que pensar hoje? Primeiro, ele não pode ter receio da inteligência artificial. E se ele não consegue enxergar a inteligência artificial da forma que ela de fato é, tenta enxergar ela como estagiário ou um associado ou um advogado trainee do teu escritório. Ele só vai te entregar o que ele for treinado para fazer. Então, você tem que ensinar ele como ele deve fazer as coisas. A inteligência artificial é a mesma coisa. E qual a grande sacada da inteligência artificial, penso eu? A inteligência artificial, ela funciona num modelo de linguagem do ser humano. Quando você está usando a inteligência artificial, na verdade você está programando o computador, só que sem usar uma linguagem como Python, como COBOL, como Fortran, sem usar uma linguagem de programação. Você está usando a linguagem humana para programar a inteligência artificial. Quando você fala com ela, você está programando ela. E quando a gente fala de prompt, né, que são os comandos que a gente dá, entrando nessa questão do prompt, você, ao digitar teu prompt, aquilo é um comando. E se você dá um comando claro, ela vai te responder com clareza. Ela tem que saber o que ela deve fazer, como ela deve entregar, o que ela não deve fazer. Então eu sempre falo o seguinte, o advogado que não tem muito traquejo com IA, quer começar a mexer, quatro regras básicas. Primeira regra, quem a inteligência artificial vai ser? Você vai ser um advogado especialista em direito previdenciário. Então você está dizendo quem ela é. Quando você fala isso para ela, ela já sabe que conjunto de informações ela vai buscar. Porque se ela é um advogado previdenciário, ela não vai buscar informação criminal. É a persona. É a persona. Act as. Haja como, é o role, né? O teu papel. Olha, teu papel é esse. Aí ela já entende. Opa, sim, legal, meu papel é esse. Show de bola, entendi. O contexto que você vai analisar é o seguinte. Essa pessoa aqui é um caso de uma pessoa que ela está solicitando vou falar alguma coisa que eu sei de previdenciário, o LOAS, né, o BPC, ela está solicitando o BPC,
Só que deu um problema no INSS que estão dizendo que os valores que as pessoas recebem lá naquela residência São excedentes. E, na verdade, não são excedentes porque a residência que ela mora é multifamiliar, são 4 casas num terreno, as ligações elétricas de luz, inclusive, são diferentes. Sim. E deu algum problema lá no cadastro único, lá, e você põe um contexto. Aí a resposta, né? Então você falou quem ela é, você deu o contexto que ela vai trabalhar, aí você tem que falar como é que você quer que ela te responda. Olha, me responda da seguinte forma: me dê um parecer me dizendo quais são as possibilidades viáveis de argumentação junto ao INSS, o que deve ser feito, qual é a orientação que eu devo dar para o cliente, e você põe toda a forma de resposta que você quer. Olha, me dá essa resposta numa planilha, eu quero que você faça um resumo estratégico para eu enviar para o meu cliente numa linguagem que ele entenda, e você pede toda a forma de resposta dela. E aí vem a quarta parte, que eu entendo que é a parte que é mais importante, é o que ela não deve fazer. Agora, eu entendo porque a gente acaba vendo os erros dos outros, né? Vazaram alguns códigos da Cloud.ai, que é uma inteligência artificial famosa, de uma galera que saiu da OpenAI e montou a Anthropic, né? Os caras saíram do ChatGPT e montaram a IA deles. E quando os caras analisaram os códigos da inteligência artificial lá da Cloud, eles descobriram o seguinte: basicamente 70% dos códigos não era o que ela tinha que fazer, era o que ela não deveria fazer. Entende? Sim, e sim. por que isso? Porque ela é treinada para te dar uma resposta certa. Uhum. E quando ela te dá uma resposta certa, ela ganha um ponto. Só que se ela não souber a resposta certa, ela pensa assim. Estou sendo bem rudimentar, Sim. tá? A Ana me pediu uma coisa. Eu não sei. Se eu chutar e a resposta for certa, eu ganho um ponto. Se eu chutar e a resposta for errada, eu não perco nada. Então, logicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar uma resposta. Uhum. Mesmo que seja errada, ela Sim. vai arriscar. Aí, isso é alucinação. Sim. Então, quando você fala a quarta parte, né, desse prompt, que vamos voltar, quem você é, Sim. act as, qual o contexto e como é que eu quero a resposta, a quarta parte é o que você não deve fazer. Não invente, não crie legislação, não crie jurisprudência, não crie instrução normativa, faça sua busca apenas em fontes oficiais, aí você pode dizer algumas fontes lá que é onde ela pode pesquisar. Na dúvida, me pergunte. Não crie lei, jurisprudência, nada. Então você parametriza ela do que ela não deve fazer. E doutor, quando se faz esse pedido para ela, para que ela não dê o errado, né? Tá. Faça exatamente dessa forma e não dê a forma errada, ela realmente te entrega o correto? A chance de alucinar é absurdamente menor. Sim. Então, por exemplo, quando eu faço quando eu estou criando um assistente, o que é um assistente? O assistente é quando você pega um prompt, você já cria um prompt pré-configurado e você cria um assistente que vai te responder só com base naquele prompt. Então, toda vez que você chamar aquele cara lá, ele só vai responder com base naquilo que você criou. Então, você pode criar, por exemplo, um advogado previdenciarista. Você embarca nele, faz o upload nele na legislação previdenciária, petições que você já fez e tal. Então ele vai ser um advogado expert em previdenciário para te auxiliar. Então quando eu pego para fazer um assistente desse tipo, o que eu costumo fazer? Eu abro 2 inteligências artificiais, às vezes de fontes diferentes, pego o Cloud da Anthropic e o ChatGPT da OpenAI, ou então o Gemini da Google, mas eu pego 2 inteligências diferentes. Nessa aqui eu estou criando o assistente. Essa aqui eu estou estressando o assistente. Aí eu chego para essa e falo assim: estou criando um assistente assim. Me faz uma pergunta que estresse esse assistente de forma a gente fazer ele alucinar. Aí ela faz a pergunta. Eu pego essa pergunta, copio, colo nesse cara e falo: responde essa parada para mim. Aí ele responde. Aí eu pego a resposta dele, jogo nesse cara de novo e falo: olha, ele respondeu isso. Aí, a resposta foi boa, porém, aqui eu percebo alguns vieses que indicam uma possibilidade de alucinação. Aí eu falo: ok, o que eu posso melhorar no código dele, né, nas instruções dele, de forma que ele não alucine? Ele fala: altera isso. Aí eu vou lá, altero. Aí depois que eu altero, eu falei: já alterei, cria uma nova pergunta que eu quero testar de novo. E eu faço isso 10, 15, 20, 30 vezes, até uma IA ficar satisfeita com a outra. Então eu vou estressando e vou testando. Então, na verdade, você vai ter que contar com uma possibilidade da IA alucinar. Porque a gente fica pensando em inteligência artificial, na verdade a inteligência artificial nada mais é que um sorteador altamente sofisticado. Quando ela está escrevendo, ela vai pondo uma palavra, daqui a pouco aparece outra palavra, ela está sorteando palavras ali para escrever a frase. Sim. Só que ela sorteia com uma sofisticação e ela tem um algoritmo que indica qual palavra tem maior ou menor possibilidade de ser a próxima, e aí sai alguma coisa coerente. E quando a gente fala em assistentes, além desses 4 pontos, no assistente eu também posso colocar
materiais para dentro dele, Sim, né? sim. Livros, tu ir montando o assistente como tu quer, o mais personalizado possível dentro daquilo que tu gostaria. Sim, sim. Né? E o assistente seria uma forma que poderia ajudar muito o advogado dentro do escritório. Porque tu pode fazer um assistente muito parecido contigo. Sim. Tu utilizar ele como sendo uma segunda Ana Paula, então. Até para ajudar os teus outros advogados. Exatamente. Quando vocês tiverem dúvida de como é que agir, tem que agir aqui. Uhum. Você pode até ter a cultura do teu escritório embarcada no assistente. Sim. Né? Como a Ana Paula age, quais são os valores do nosso escritório. Dentro dos valores do nosso escritório, qual é a forma de agir aqui. Então você tem uma pessoa ali que pode te orientar. Sim. Eu acho assim, é fascinante. E também é legal porque você pode testar possibilidades. Às vezes quantas vezes, não sei, aconteceu muito comigo. Às vezes eu estou fazendo uma petição, eu estou analisando um caso, e eu tenho 2 modos de agir naquele caso. Eu fico pensando qual é o reflexo de cada um desses modos, o que pode acontecer, faço isso ou faço aquilo. Então com uma IA você consegue extrapolar o que vai acontecer se você agir de uma forma ou de outra. Então fica mais fácil para você medir teu risco. Sim. E uma pergunta, se a gente olhar o INSS, vou puxar agora a lenha para mim, tá? Na minha situação. Se a gente olhar para o INSS como um case de automação em larga escala, qual lição prática dá para tirar para o advogado empresário? Se o INSS é um case de automação em larga escala, se você analisar o que o INSS está produzindo, você vai conseguir entender como o INSS está pensando. Vamos pensar assim. Vamos pegar um cara famoso, Van Gogh. Se você vê um quadro do Van Gogh, você vai ver que ele tem uma certa textura, você vai ver que ele tem uma certa cor, você vai ver que ele vai buscar mais luz, menos luz, ele tinha uma predileção pelaquela região da Holanda, né, e tal. Então você vai olhando o quadro do Van Gogh, você talvez não saiba exatamente quem é o Van Gogh, mas você vai perceber alguma coisa do Van Gogh. Você vai, ele é um cara triste, ele é um cara alegre, você consegue perceber. Ou seja, pela criação você conhece o criador. Então, se você analisar o INSS, as automações do INSS, o que o INSS está fazendo, você vai começar a tentar entender o que está dentro da caixa preta do INSS. Então, com a inteligência artificial, você pode começar a pegar 200, 300 mil decisões administrativas do INSS e pedir para a IA verificar quais são os padrões existentes ali. Quando que ela não deu tal benefício? Quais foram os fatores determinantes? E naqueles casos iguais, quais foram os fatores determinantes que fez com que ela concedesse o benefício? Sabendo como ele funciona, você consegue prever a aposentadoria do teu pedido, vamos dizer assim. Você consegue prever como ele vai reagir conforme o que você falar. E aí você consegue começar a escrever de uma forma que te dê uma possibilidade maior de conseguir o teu pedido. Maravilha. Eu sabia que o senhor teria respostas para coisas que a gente nem imagina, dentro, inclusive aqui dentro do direito previdenciário. No dia a dia do advogado, tá? O que essa passagem por esse funil, plataforma, exigências, documentos, gera? Você diz na questão do INSS mesmo? Veja, como todo procedimento, se você tem um checklist, se você tem que ter um formato a ser seguido, se você tem uma certa ritualística a ser seguida para entrar com procedimento administrativo, por exemplo, ou até para entrar com processo judicial, isso é algo que é repetitivo, e é algo que é repetível, e é algo que pode ser previsto. Se você tem algo que está dentro dessas características, você pode usar a inteligência artificial para não deixar você cometer alguma falha, esquecer algum documento. Você pode usar a própria inteligência artificial para traduzir a linguagem do administrativo, que a gente está acostumado. A gente é advogado, a gente está acostumado com o juridiquês, né? Mas o cliente não está. Eu não sei, eu advogo há 34 anos. Uma das maiores dificuldades que eu tenho até hoje é traduzir do juridiquês para o português, né? Porque é muito mais fácil para a gente falar um conceito que a gente já sabe exatamente o que é. E a inteligência artificial te ajuda a fazer isso. Porque a disparidade entre
a disparidade de intelecto dos brasileiros é muito grande. Né? Você tem um país que, do ponto de vista administrativo, ele tem um tipo de conversa, ele tem um tipo de linguajar. E quando você baixa nas classes mais afetadas aqui do país, você vê que as pessoas, elas quase falam um dialeto. Sim. Então você pode usar nisso também. Eu acredito assim, eu não consigo ver onde não usar a inteligência artificial. A minha dificuldade é ver onde é que não usa, porque para mim eu não consigo ver, qualquer lugar para mim usa. Para quem está ouvindo, tá? E quer algo aplicável, quais 3 automações de baixo risco você recomendaria para começar amanhã? Tá, então vamos pensar assim. O que é mais importante na vida de um advogado? É gerar recursos, é gerar dinheiro. Então, eu acredito que acho que a primeira automação que você deveria buscar seria algo relacionado a teu marketing, a tua prospecção de clientes. Então, se você for procurar uma automação para começar a usar amanhã, pessoalmente eu iria em algo que me gerasse clientes. Uma segunda automação que eu buscaria, dentro dessa linha, seria um programa de CRM, uma IA que atendesse o WhatsApp. Pensando no advogado previdenciarista, é uma advocacia de volume. Então você perde muito tempo atendendo pessoas. Então se você conseguir colocar uma inteligência artificial, e temos várias, aí temos o chat jurídico, que eu pessoalmente uso, gosto muito. Então a gente poderia usar essas inteligências para atender os clientes e poupar nosso tempo. Porque a brincadeira, o jogo é o teu tempo. Sim. Então você tem que focar sempre no tempo. Onde eu economizo o tempo? Então a IA vai entrar ali. E, obviamente, um terceiro ponto seria no operacional do escritório. Para o operacional do escritório, você pode, por exemplo, estar usando o ChatGPT, você pode estar usando o Cloud, que é bom, o Gemini, Notebook LM. É que, assim, quando a gente fala nas inteligências artificiais, nas IAs, cada uma tem um uso específico. A Perplexity, por exemplo, a gente usa muito para busca. O Notebook LM, a gente usa para analisar vários documentos ao mesmo tempo, porque você sobe os documentos e conversa só com aqueles documentos dentro daquele chat fechado, ele não conversa com o exterior, ela só conversa com os documentos. Quando a gente já vai trabalhar mesmo em petição, estratégia e tal, a gente vai usar o ChatGPT, vai usar o Cloud, né, o Gemini, e por aí vai. Então, eu acho que se eu fosse dar uma dica para o advogado, o que eu falaria para ele hoje? Para ele não ter medo, vai. Primeiro, faz assim, vai fazer uma petição, abre a Perplexity, faz a busca da jurisprudência na Perplexity. Então você já tem a jurisprudência, você já não está preocupado que a IA vai te inventar uma jurisprudência, porque a Perplexity ela vai te dar a jurisprudência com o endereço da página, e se clicar ela cai o acórdão na tua mão. Então você já tem a jurisprudência verificada, você já tirou o maior medo do advogado, que é juntar uma jurisprudência falsa. Exatamente. Então, e a jurisprudência vai ser a base da tua defesa, ou da tua petição. Então você já está com a jurisprudência na mão. Está com a jurisprudência na mão, tem documentos para analisar, tem muita coisa para analisar, cara, vai analisar o documento no Notebook LM. A maioria das pessoas tem o Notebook LM de graça e nem sabe, porque assina alguma coisa do Google, assina um pouquinho mais de memória no Drive do Google, tem um pouquinho mais de memória no e-mail do Google, você já tem o Notebook LM e a Gemini de graça. Beleza, pega os documentos, analisa no Notebook LM. Ele vai analisar só aqueles documentos, ele não vai procurar nada fora, então ainda estamos ali dentro da chance de alucinação próxima do zero, né? Eu não gosto de falar 100%, que não tem, é 99, 98, ok. Você já tem todas essas informações, cara, você já sabe o básico, você já sabe onde estão as coisas, você já sabe qual é a lei, não tem muito risco mais ali para alucinar. Aí você vai trabalhar no ChatGPT e no Gemini para fazer a tua petição. Pô, mas como é que tu vai fazer a tua petição? Você tem que pensar que você tem 2 clientes. Você tem o teu cliente que te procura e você tem o judiciário ou o INSS. O juiz é teu cliente. Então, quando você está fazendo tua petição, você está fazendo uma venda para o juiz. Você está vendendo a tua ideia para o juiz. Você está vendendo a tua tese para o juiz. Então, cara, saiba vender a tua tese. Então, pega o ChatGPT ou o Cloud e estrutura a tua petição de forma que ela seja sintética, que ela seja objetiva. Faz uma ementa no começo para facilitar a compreensão do juiz. Tenta facilitar a vida desse cara ao máximo. Facilita a vida do juiz. Pensa sempre em facilitar a vida do juiz. Se você facilita a vida dele, você está facilitando a tua. Se for mais fácil para ele compreender o que tu escreveu, é mais fácil para ele te dar o que tu quer. Doutor, excelente. Mas vamos a um ponto que eu acho que é um receio de muitos advogados. Se a advocacia vai acabar pelo fato
do uso da inteligência artificial. Isso é o receio de muitos advogados. Vai acabar a advocacia exatamente porque a minha advocacia tradicional, porque eu estou utilizando a inteligência artificial. Ela vai responder tudo por mim. Eu falo até para a câmera aqui, ó. É o seguinte, se você está com receio da inteligência artificial, agradeça a Deus, porque começa por aí. Se você tem medo, já tem um momento para você começar a tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Você não pode ficar na frente da inteligência artificial. Você tem que ficar do lado da inteligência artificial. Se você ficar na frente, ela vai te atropelar. Se você ficar do lado, você pega a carona. Essa tem que ser a visão do advogado, na minha cabeça. Então, a gente viu, quando mudou de máquina de escrever para computador, uma grande leva de advogados saíram do mercado. Sim. Quando a gente veio com o processo digital, uma outra cacetada de advogado foi embora. E agora será a mesma coisa. Vai ser uma purga. Isso é maravilhoso. E isso é terrível. É maravilhoso porque todo momento histórico que a gente tem um grande desequilíbrio, um momento altamente disruptivo, acho que a gente nunca teve na história um momento tão disruptivo como a gente está vivendo agora, você tem um momento maravilhoso para crescer. Porque não se cresce na estabilidade. A gente cresce ali. Nos altos e baixos. Nos altos e baixos. É ali que surgem as oportunidades. Então, as oportunidades estão aqui. O advogado, ele já tinha que ter estudado inteligência artificial. Qual é o melhor momento para começar a estudar e a usar a inteligência artificial? É agora. Agora. Acabou de ver o podcast, desliga, cara. Vai estudar alguma coisa. Vai lá, me segue no Instagram. Tem curso lá. Doutor, só mais uma pergunta, para fechar, então. Você faz as quantas você quiser, estou aqui à tua disposição. Qual a mensagem para a advocacia previdenciária, para um advogado previdenciário, então, que quer crescer com consistência, sem virar refém de plataforma e sem perder qualidade? E eu até digo, para qualquer advogado, não para o previdenciário apenas, mas qual é a mensagem que o doutor daria, então, para quem quer crescer? Vamos usar o advogado previdenciário como o ponto-chave. Ponto-chave aqui. O advogado previdenciário, pelo que eu aprendi com a colega, ele é um cara que ele é focado em previsão, ele é um cara focado em futuro, ele é um cara focado em planejamento. E ele vende isso para os clientes dele. Ele vende para os clientes dele que eles têm que se planejar. Então, o que o advogado previdenciário tem que comprar agora é planejamento. Ele tem que começar a comprar o que ele vende, só que com IA. Então comece a se planejar a usar IA. Começa a usar IA. Usa pouco. Faz uma lista de tudo que você faz no teu escritório e depois começa a ver tudo que pode ser substituído por inteligência artificial. Poxa, Marcos, eu não sei como é que eu faço isso. Cara, pensa assim. Faz uma lista e pensa tudo que tu pode substituir por um estagiário. O que tu pode substituir por um estagiário, tu pode substituir por inteligência artificial. Buscar o café, ela não vai. Mas ela te ajuda com um monte de coisa. Entendeu? Sim. Então, acho que a dica desse advogado previdenciarista é você tá com a faca e o queijo na mão para se tornar um cara assim extremamente bem sucedido nos próximos anos. Você só precisa estudar o que interessa. O que interessa agora? É você entender como a IA pode te ajudar. E o que eu acho que faz uma diferença muito grande é você começar a pensar na inteligência artificial não como uma ferramenta, mas como uma plataforma. E eu te dou um exemplo claro disso. Você é nova, não vai lembrar. Mas quando surgiu a internet... Que moça. Quando surgiu a internet, a gente pensava em um monte de coisa. A gente pensava, um site, fazer um site para pôr a foto do meu cachorro, fazer um blog, que era isso que as pessoas faziam na internet, é fazer um blog e tal. E as pessoas percebiam que existia uma tal de internet. Hoje, você só percebe que tem uma tal de internet o dia que cai o teu sinal. Uhum. Porque você está 100% na internet. Todo mundo aqui está no WhatsApp, todo mundo aqui está falando com o banco. Então, a internet ela não é mais uma ferramenta, ela é uma plataforma. Porque onde as coisas acontecem hoje é na internet. Uhum. E no futuro, as coisas vão acontecer dentro da IA. Sim. Certo? Sim. Arquimedes, né? Arquimedes falava, me dá uma alavanca, um ponto de apoio, eu movo o mundo. Aí a gente fala assim, alavanca é legal. Mas a gente já percebeu quantas alavancas nós temos aqui? Se você olhar esse microfone, você vê a alavanca aqui. Né? Isso aqui é o quê? É uma alavanca, é um sistema de... Mas ele não é uma ferramenta, entende? Ele virou uma plataforma. A alavanca
virou uma plataforma, está na maçaneta, tá na chave, está em tudo. E a IA vai estar em tudo futuramente. Então, quanto mais rápido você adotar a IA, quanto mais rápido você caminhar nessa direção, eu acho que a tua chance de sucesso é muito maior. Doutor, foi uma satisfação imensa. Mas não terminou ainda. Porque tem presente para você. Tem presente, Cláudio. Deixa eu achar um presente aqui. Tem um presente aqui que eu espero com muito carinho, espero que você goste muito. Muito obrigada. E eu quero abrir. Ai, por favor. Porque eu imagino qual seja esse presente. Eu quero. Que espetáculo! Aqui está o livro do doutor, uma obra muito interessante para aquele que quer iniciar. Está aqui a obra para começar a trabalhar em cima da inteligência artificial, nós advogados, e aprender muito, porque ele sabe demais e é ele que vai conseguir nos ajudar. Esse livro eu fiz junto com a minha filha, assim, ela... Você conhece a Rafaela? Eu não sou ninguém sem a Rafaela. A Rafaela não aparece, mas ela que faz as coisas acontecer. Eu sou marionete dela. Ela só me coloca nas situações. E aí, para você ler esse livro numa situação extremamente confortável com seu esposo, a gente trouxe um café de Santos, num lugar extremamente clássico lá de Santos. É um café muito bom. A gente tem 2 especialidades de café aí. Doutor, muitíssimo obrigado. Espero que seu marido goste, espero que você goste. Uma leitura com um cafezinho juntou duas coisas maravilhosas. Se a leitura ficar chata, joga de lado e fica só tomando café com a esposa. Eu tenho certeza que a leitura é muito necessária. Muito obrigada, uma satisfação muito grande ter lhe recebido. Eu que te agradeço de coração. Muito obrigado. Obrigada.